já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. Não é fácil recuperar um grande amor perdido. Olá, gente. Vamos fazer mais uma aula sobre entropia. Só que dessa vez a gente vai dar uma interpretação estatística ou tentar explicar como é que esse cientista chamado Ludwig Boltzmann entendia sobre entropia. Então, vamos supor que você tem uma molécula do tipo AB, uma molécula muito simples, que sempre se encontra na posição horizontal, tá bom? Bem, mas você vai ter dois sentidos. Você pode ter assim, AB na posição horizontal ou BA na posição horizontal. Então, existem duas possibilidades. Ou ela está na forma AB ou BA, que no final é a mesma coisa, somente que mudou a posição. Bem, se você entendeu isso, você está pronto para entender como é que Ludwig Boltzmann pensava a respeito da entropia. Então, vamos imaginar agora uma segunda situação. Você vai ter duas moléculas AB. Então, quantas são as possibilidades dessas duas moléculas estarem arranjadas? Então, você vai ter assim, primeira forma AB, a primeira molécula. Mas a segunda molécula pode estar no formato AB ou BA. E se você voltar para a primeira molécula, agora colocando na posição, em vez de AB colocar BA, a segunda molécula pode estar assim, AB ou BA. Ou seja, se você tem duas possibilidades da primeira molécula, você vai ter também duas possibilidades para a segunda molécula. Então, o número total de possíveis posições vai ser 2 vezes 2, que vão dar 4 possibilidades delas estarem arranjadas. Isso é que ele chama de microestados. Então, você tem agora 4 microestados para duas moléculas do tipo AB. Beleza? Bom, agora, imagine que você tenha 3 moléculas do tipo AB. Então, quantos microestados serão possíveis de você observar? É muito fácil. A primeira molécula você vai ter duas possibilidades, vezes 2 para a segunda molécula, vezes 2 para a terceira molécula. Você vai ter 8 possíveis arranjos, 8 microestados. Beleza? Então é só você usar o princípio da multiplicação. Quantas possibilidades você vai ter? 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, são duas possibilidades para cada molécula. E o número de moléculas são 3. Então vai colocar 2, são as duas possibilidades, elevado a 3, porque vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, vai ficar 2 a terceira. Se você tivesse 4 moléculas, são duas possibilidades, 4 moléculas, 2 elevado à quarta, e assim sucessivamente. Ela era uma rosa, ela era uma rosa, que mandava no meu coração, coração. Ela já não gosta mais. Boltzmann, então, criou a seguinte expressão: entropia é proporcional ao logaritmo das probabilidades, de número de microestados, que ele chamou de W. Então, a fórmula do Boltzmann é igual a S, que é entropia, igual a K, uma constante de Boltzmann, vezes o log de W. W foi o símbolo que ele usou para informar o número de possíveis microestados. Tudo bem? O que é esse K? Esse K é o próprio R, só que é o R para uma molécula só. Então, o R vale 8,314 joule por Kelvin por mol, certo? Agora, se você quiser saber quanto é que vale essa constante de Boltzmann, ou seja, o R por molécula, é só fazer uma regra de 3. 8,314, isso para 1 mol, ou seja, para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, para uma única molécula vai ser x, e esse x vai ser igual, faz a regra de 3, 8,314 vezes 1 dividido por 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então vai dar 1,38 vezes 10 a menos 23 joule
por Kelvin por molécula. Esse K é chamado constante de Boltzmann, que é a própria constante dos gases, dividido por 1 mol, dividido por 6 vezes 10 a 23. Aí você vai saber o valor de joules por Kelvin por molécula. Beleza? 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Resumidamente, o que nós temos até aqui é o seguinte. De acordo com Boltzmann, a entropia é diretamente proporcional ao logaritmo de microestados possíveis. Tudo bem? É isso que nós temos até agora. Vamos fazer então agora um primeiro exemplo. Ela já não é minha pequena. Exemplo 1. O exemplo 1 fala assim: calcular a entropia de uma amostra de um sólido, sabendo que as moléculas podem assumir apenas 2 orientações, supondo que a amostra tenha 30 moléculas. Então, veja bem, são 2 orientações, 30 moléculas. E foram dados os log de o ln de 2, o K, a constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin por molécula. E agora a gente vai fazer o seguinte: primeira etapa, determinar o número de microestados. Então, veja bem, cada molécula pode ter 2 orientações, certo? Então, a primeira molécula pode ter 2, vezes 2 para a segunda, vezes 2 para a terceira, e assim são quantas moléculas? São 30 moléculas. Então, o W, o número de microestados, possibilidades, então vai ser igual a 2 elevado a 30. Beleza. Depois, segunda etapa, cálculo da entropia. A entropia é igual a K vezes Ln de W. W é 2 elevado a 30, então vai ficar 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, vezes o Ln de 2 elevado a 30. Passo o 30 para frente, vai ficar assim, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes 30 Ln de 2. Essa conta, Ln de 2 é igual a 0,7, e no final essa conta vai ser igual a 2,9 vezes 10 a menos 22 Joule por Kelvin. Tá entendido? Então o negócio é o seguinte, você tinha assim, uma molécula com 2 possibilidades. Depois você tinha, na verdade, 30 moléculas. Então o primeiro passo era descobrir quais são todas as possibilidades. Então vai ser 2 elevado a 30. Você sempre tem que pensar assim, quais são as possibilidades e quantas moléculas eu tenho. Beleza? Vamos para frente. Fazendo agora um segundo exemplo. Eu não vou chorar, eu vou cantar, pois a vida continua, pois a vida continua, e eu não vou ficar sozinho no meio da rua, eu não esperando que alguém me dê a mão, Exemplo 2. O exemplo fala assim: calcular a entropia de uma amostra de um sólido em que as moléculas podem assumir uma de 3 orientações com a mesma energia. Então quer dizer que agora a situação não é apenas 2 orientações, agora são 3 orientações. Suponha que a amostra tenha 30 moléculas. Então você vai ter que pensar assim: uma molécula, 3 orientações. Então uma única molécula já vai ter 3 microestados. A próxima molécula vai ter também 3 microestados. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Você vai multiplicar isso 30 vezes, ou seja, vai ficar 3 elevado a 30. Então, número de possibilidades de uma única molécula elevado ao total de moléculas. 3 elevado a 30. Bom, calcular a entropia pela fórmula de Boltzmann é muito simples. S, que é a entropia, é igual a K, a constante, né, de Boltzmann, vezes o Ln de W. W é o número de microestados. Nesse caso, vai ficar igual. Entropia, S, vai ser igual a K, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes Ln de 3 elevado a 30. Beleza, então eu passo o 30 para frente, vai ficar 1,38 vezes 10 a menos 23 vezes 30, vezes o Ln de 3. O Ln de 3 foi dado, vale 1,1, e a conta final vai ser igual a 4,5 vezes 10 a menos 22 Joule por Kelvin. Já está pegando, né? Você tem que saber quantas possibilidades há para uma molécula, e você então vai usar aquele princípio da multiplicação para saber o número de microestados possíveis. Aí você vai encontrar 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a... Quantas moléculas existirem? Vai dar 3 elevado a 30 nesse caso.
e daí para frente você faz continha. Beleza? Para frente. Vamos agora resolver mais um exemplo, que é o exemplo 3. E fala assim, calcule a entropia de uma amostra de um sólido no qual se supõe uma molécula de benzeno substituído. Por exemplo, C6H5F, quer dizer, você tem um fluorobenzeno. Bem, você sabe que o benzeno é um ciclo de 6 pontas. Você vai ter 6 posições para colocar esse átomo de flúor. Mas vamos continuar a leitura. Fala assim, pode assumir uma de 6 orientações com a mesma energia. Quer dizer, todas as moléculas, só mudando a posição do flúor, vão ser todas elas de mesma energia, todas iguais. Supondo que a amostra tem 1 mol de moléculas. E o log de 6, o ln de 6 é igual a 1,8. Então você vai ter o seguinte, primeiro, antes de você começar a raciocinar, você tem que pensar assim, quantas possibilidades eu tenho para uma única molécula? Para uma única molécula, eu tenho 6 possibilidades. Tudo bem? Eu já vou ter 6 microestados para uma molécula só. Para a próxima molécula, então, vezes 6. Para outra, vezes 6. Se tiver 1 mol, então vai ser 6 para uma molécula, só que vai ser elevado a 6 vezes 10 a 23, que é o total de moléculas que nós temos. E aí você vai achar o W, o número de microestados. Vai ficar, então, 6 elevado a 6 vezes 10 a 23. A parte difícil já passou, porque agora é só aplicar a fórmula. Entropia é igual a K vezes Ln de W. Então vai ficar assim, K é 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes Ln de 6 elevado a 6 vezes 10 elevado a 23. Passa para frente, esse expoente vai ficar assim, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes 6 vezes 10 a 23, vezes 1,8, que é o Ln de 6. Faz essas contas todas, você vai achar 14,9 Joule por Kelvin. Vamos agora examinar um caso um pouquinho mais elaborado. Então é o seguinte, você colocar 1 mol de moléculas em um recipiente esférico. Bem, você sabe que existem milhões de posições para você encontrar essa molécula, certo? Mas só para simplificar o nosso raciocínio, vamos imaginar que existe apenas um ponto. Então que todas as moléculas estejam nesse ponto. E outra coisa, são muitas moléculas. Para simplificar um pouco, a gente vai pensar assim, vamos pensar que esse monte de moléculas corresponde a uma única molécula. Então você vai ter agora uma situação que a gente vai imaginar, que é o seguinte, tem um único ponto, uma única molécula. Quer dizer que você tem um microestado. Vamos pensar dessa maneira para poder simplificar um pouco nossos cálculos. Não vai ficar uma maluquice. Então é o seguinte, um único ponto, uma única molécula. Tá bom? Beleza. Agora vamos pensar que você vai duplicar o volume. Então se você tinha agora uma esfera, que eu estou representando por um único ponto, agora você vai ter 2 esferas. Quer dizer que agora você tem 2 possibilidades. Você pode colocar ou um ponto em uma esfera ou no outro. Ah, bom, então quer dizer que você tem, então, aquele monte de moléculas eu reduzi para uma única, certo? Uma única molécula média. E aquele volume todo eu reduzi para um ponto só. Mas você tem 2 pontos, porque agora você dobrou o volume. Então você tem uma única molécula e 2 pontos. Ou seja, você pode ter 2 microestados. Beleza? Tá bom. Então, se você quisesse saber quanto é que vale o W vale 2. Uma molécula, 2 possibilidades. Vamos calcular então qual foi a variação de entropia para essa situação. A situação, vou repetir, é a seguinte. Você tinha uma esfera, que eu considerei com um único ponto, e lá dentro eu tinha 1 mol de molécula, certo? E considerei uma única molécula. Então, a primeira situação era um ponto, uma molécula. Quer dizer que o número de microestados eu estou considerando igual a 1. Depois eu dupliquei o volume. Então, agora você vai ter uma molécula só, uma molécula média. Você vai ter 2 pontos. Ou a molécula está em um ponto lá numa esfera ou está no outro. Então, agora o número de microestados agora vai ser, então, bom, vai ser 2, certo? 2. Porque, é assim, só que na realidade é 2 elevado a 6 vezes 10 a 23. Como também no primeiro caso vai ser 1 elevado a 6 vezes 10 a 23, porque eu estou apenas fazendo uma simplificação, considerando que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas fosse apenas uma só. Mas na realidade são 6 vezes 10 a 23.
Quanto que vai valer a variação de entropia? A variação de entropia vai ser igual a entropia final mais a entropia inicial. Mas qual é a entropia inicial? É igual a K vezes Ln de 1, né? Porque eu estou considerando apenas assim, uma possibilidade, um único ponto, vezes elevado a 6 vezes 10 a 23. E a entropia final, o S2, vai ser igual a K Ln de 2, porque agora são duas possibilidades, elevado a 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? Quer dizer, cada molécula pode estar em um ponto ou no outro. Então vai ser 2 elevado a 6 vezes 10 a 23. Delta S. Então vai ficar assim, S2 menos S1 vai ficar igual a K Ln de 2 elevado a 6 vezes 10 a 23 menos K Ln de 1 elevado a 6 vezes 10 a 23. Tudo bem. Passo 6 a 10 a 23 para frente. Vai ficar assim, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes K Ln de 2 menos 6 vezes 10 elevado a 23 Ln de K Ln de 1. Colocando 6 vezes 10 elevado a 23 para frente, colocando em evidência e 1,38, que é a constante de Boltzmann, vezes 10 a menos 23, vai ficar assim, Ln de 2 menos Ln de 1, que na realidade é Ln de 2 sobre 1. Tá bom. Mas o que é o 6 vezes 10 a 23 vezes 1,38 vezes 10 a menos 23? É o nosso R, a constante dos gases, 8,31. Bom, Ln de 2 sobre 1 vai dar o Ln de 2, certo? Porque 2 sobre 1 dá 2, que vai ser igual ao Ln de 2 a 0,7. Então, você vai ter, no final das contas, 8,31, que é o nosso K normal, tá certo? Vezes 0,7. Tudo bem. E aí você vai chegar na seguinte fórmula, então. Essa fórmula é muito semelhante àquela fórmula que nós já vimos no estudo da termodinâmica, que é o seguinte, ΔS, variação de entropia. Para apenas uma variação de volume, vai ficar assim, NR Ln de V2 sobre V1. Está lembrado ainda da fórmula aí? NR Ln de V2 sobre V1. Então, é exatamente isso que o Boltzmann conseguiu fazer uma ligação direta entre probabilidades e essa fórmula da termodinâmica. Beleza, é legal. Você deve conhecer para você não se sentir assim estranho quando ouvir a palavra microestados, entendeu? Mas, no fundo, os problemas podem ser resolvidos não por probabilidade, mas sim pela termodinâmica que você eu acho que já viu muitas vezes. Mas vamos lá. Vamos ver o último exemplo, o exemplo 4 dessa lição. Não é fácil recuperar um grande amor perdido. Pois ela era uma rosa, as outras eram manjericão. As outras eram manjericão. Exemplo 4. Qual a variação de entropia na transformação gasosa de 4 mols de um gás ocupando o volume de 10 litros para 30 litros em temperatura constante? Tudo bem? Então, a gente tem que começar pensando assim. Eu tenho um recipiente de 10 litros, tá? Então, vou imaginar uma única posição. E eu tenho uma molécula média, ou seja, eu falei que 4 mols, né? 4 mols quer dizer 4 vezes 6 vezes 10 a 23, que vai dar 24 vezes 10 a 23, mas eu vou considerar essa quantidade como sendo apenas uma molécula. Só para efeito de começar a raciocinar. Eu tenho 10 litros, 1 ponto. Tenho 4 vezes 6 vezes 10 a 23, uma molécula. Então, eu tenho 1 ponto, uma molécula, tá bom? Quando a gente sabe que passa de 10 litros para 30 litros, quer dizer que você agora tem um volume 3 vezes maior. Então, agora, essa molécula média que eu estou imaginando, ela pode estar em 3 posições. Ou ele está dentro de um 10 litros, ou dentro de um outro grupo, um outro volume de 10 litros, ou dentro de outro volume de 10 litros. Então, agora você vai ter o seguinte, você triplicou o número de posições. Então, para cada molécula média, eu tenho 3 posições. Porque se inicialmente era 10 litros, no final agora são 30 litros, quer dizer que agora você aumentou 3 vezes o número de possibilidades. Então tudo bem. Então agora já dá para começar a raciocinar. Uma molécula média não é uma molécula só, é 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Tudo bem. Mas são 3, o volume triplicou, então são 3 posições a mais em relação ao que tinha. Então agora vamos fazer o cálculo da variação de entropia. Primeiro calculando a entropia no primeiro sistema,
depois no sistema que ficou 3 vezes maior em termos de volume. Então vai ficar assim. A entropia, de acordo com Boltzmann, é igual a K vezes ln de W. W é o número de possibilidades, número de microestados. Ou seja, então, se eu tenho inicialmente um único volume, quer dizer, 10 litros, eu vou considerar como sendo 1. Então vai ficar assim, K vezes ln de 1 elevado ao número de moléculas, 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Tá, isso aí vai dar, passa para frente, vai dar 4 vezes 6 vezes 10 a 23, K ln de 1. Bom, só mais um pequeno detalhe. Quando você multiplicar o 6 vezes 10 elevado a 23 vezes o K, a constante de Boltzmann, você vai encontrar o R, certo? O R dos gases. Então ficaria assim, 4 vezes R vezes ln de 1. Morreu, beleza. Como é que você vai calcular a entropia agora no sistema 2? Bom, agora a única mudança é porque agora passou para 3 possíveis localizações para essa molécula média. Possíveis volumes, então vai ficar agora da seguinte maneira. Entropia igual a K ln de 3 elevado a 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Passar para frente o 4 vezes 6 vezes 10 a 23. E aí, beleza. ln de 3. Então vai ficar assim, 4, né? Vezes 6 vezes 10 a 23 vezes K, que é o nosso R, certo? Vezes ln de 3. Muito bem, então ΔS vai ser igual a S2 menos S1, a entropia final menos inicial. Então vamos colocar aqui a entropia final. 4 vezes 6 vezes 10 a 23 vezes K ln de 3 menos 4 vezes 6 vezes 10 a 23 K ln de 1, que no final vai ser igual a 4 vezes 6 vezes 10 a 23 K, que é o nosso R, certo? ln de 3 sobre 1, que no final vai dar 4R, né? Se eu trocar o 6 vezes 10 a 23 vezes K pelo R, ln de 3 é igual a 1,1. No final, essa conta final vai ser igual a 4 vezes 8,31, que é o R, vezes o ln de 3, que é 1,1, que no final vai ser igual a 36,6 Joule por Kelvin. Essa é a resolução desse exercício usando a teoria de Boltzmann. Mas se você vai usar as fórmulas da termodinâmica, o que você conhece é o seguinte, ΔS é igual a quê? NR ln de V2 sobre V1. Tudo bem? Então agora vamos trocar, vamos colocar N, número de mols, 4. O R, 8,31. ln de V2 sobre V1. V2 é 30, né? Sobre 10, que era 30 litros, sobre 10. Isso vai dar 30 sobre 10, que vai ser ln de 3 sobre 1, que no final das contas vai ser igual a 36,6 Joule por Kelvin. Tá bom? Legal, né? Essa relação entre probabilidades e as fórmulas da termodinâmica agora se coincidirem. Bom, eu acho que você deve conhecer a termodinâmica. Porém, é bom que você tenha também essa visão que o Boltzmann também teve para poder fazer um exame de probabilidade do fenômeno ocorrer. Tá certo? Agora é só estudar um pouquinho mais. Tchau, tchau. Abraço. Ela já não é minha pequena. Continua, pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinho no meio da rua. Sozinho no meio da rua. Não, esperando que alguém me dê a mão.